Olá, ontem, né, que eu costumo fazer os vídeos, não foi possível fazer porque eu estava com conjuntivite, dói o olho, né, quem sabe o que é isso. Então hoje eu vou fazer a terceira lei, né, a gente fez a segunda lei, né, eu fiz a segunda lei que foi a semana passada, se não me engano. Eu fiz a lei de doação. Essa lei de hoje, ela é a lei de causa e efeito ou karma. Lembrando que a palavra karma, ela significa, não é coisa ruim. Tem gente que usa essa palavra só para dizer, só para determinar coisas que estão acontecendo sofridas. Mas o karma, ele é tudo aquilo que nós fazemos, o significado, né, indiano, são as ações humanas, tanto podem ser boas quanto ruins, elas vão tecendo tudo que vai depois refletir no nosso futuro. Então, exatamente agora, as escolhas que você está fazendo, elas vão ter um reflexo ou no futuro mais próximo ou no futuro mais distante, dependendo do que for, né? Então, o que acontece? Com o karma, a lei do karma, não dá para você passar em branco sem prestar atenção nessa lei se você deseja prosperidade, se você deseja mais coisas construtivas na sua vida. Então, seguindo assim mais ou menos um resumo, né, dessa lei. Toda ação que você tiver, todo pensamento vai gerar uma ação, né? Toda intenção gera um pensamento, todo pensamento gera uma ação. E o que acontece? Isso daí muitas vezes vai ficando o quê? Condicionado. Por exemplo, você tem vontade de tomar café. Você vai lá, toma uma xícara de café, mata o seu desejo de tomar café. Isso daí vai ficar na sua memória. Então, e tem a tendência a ficar se repetindo, né? Porque o espírito, ele é um feixe, aqui ele fala de três processadores. Um que é o karma, o outro que é a memória e o outro que é o desejo. Então, o karma é a sua escolha. Aí você fez aquela escolha, a ação, ela concretiza aquela escolha que você fez. Então, isso fixa na sua memória. E aí vem o desejo. Então, fica repetindo o desejo de fazer aquilo novamente. Ou se foi uma coisa ruim que teve um resultado ruim, vai ficar na sua memória também. Então, toda vez que processar aquele karma, no caso, a ação, você vai lembrar da coisa ruim. E toda vez que for boa, você vai lembrar da coisa boa. E aí entra num círculo, né? Os animais, né? Pavlov descobriu isso, né? Condicionando um cachorro toda vez que ele ouvisse um sino, a boca dele salivava, porque ele condicionou a ele dar uma coisa legal para ele, uma coisa gostosa para ele comer. Então, toda vez ele fez isso várias vezes, né? Isso tornou a memória no cachorro e toda vez que ele ouvia o sino, vinha saliva na boca dele. É a mesma coisa assim, a memória do limão, né? Se a gente for falar do limão agora, provavelmente começar a pensar no limão, a boca vai começar a salivar, porque existe uma memória em cima do sabor do limão, do cheiro do limão e com a palavra limão, né? Porque em outras línguas vai ser lemon e diferencia de chinês, japonês, árabe, né? Então, o nosso cérebro, é importante que a gente entenda, ele tem esse processador que é a memória. Então, quando você também assiste coisas agressivas, coisas violentas, isso fixa na nossa memória. Por quê? Porque tem o som, né? Você está vendo, você está ouvindo, não é com você, mas você está processando uma informação que é o seu inconsciente, ele vai responder aquilo depois para te proteger.
Porque ele não está entendendo que você está vendo uma televisão que foi com outra pessoa. O seu processador, ele está processando o som, ele está, a memória, ele está usando a memória, ele está usando sentidos, que foi aquela sensação que você teve de medo ou de repugnância, e ele processa também o que? Pela audição, então isso é forte. Eu já falei aqui em outras lives sobre a música, como tudo que vem acompanhado com música fixa mais forte ainda, porque tem um elemento a mais aí. Então, esses 3 processadores, né, que ele coloca a sua escolha, é o vício também. A gente pode falar de coisas boas também, mas por que as coisas ruins fixam mais? Porque a gente ainda está muito condicionado ao nosso passado. O nosso passado vem sendo construído através da ignorância, que a gente vai descobrindo e vai tirando essa ignorância. Então, nós somos seres ainda ignorantes, bem ignorantes, né? O homem mais inteligente da face da Terra, aquele cientista, por exemplo, né, que vivia numa cadeira de rodas, que pode ser considerado o cara mais inteligente sobre a face da Terra, ele ainda está em evolução. Existem seres muitíssimo ao infinito evoluídos do que nós, do que ele. Então, por isso que a gente também tem que baixar a bola quando a gente se acha o supra, né? O super. Isso é tão tacanho ainda para nós, é que a gente tem só nosso planeta como referência. Mas isso é uma ilusão, certo? Então, voltando aqui ao condicionamento, esses 3 processadores. Escolha, a memória e o desejo. Então, se for uma coisa boa, vai se repetir aquele desejo. Se for uma coisa ruim, a gente vai criar um trauma, dependendo do que aconteceu. Às vezes, por exemplo, eu entrei numa piscina, não sabia nadar. Piscina, nadar, água é uma maravilha quando você faz da forma certa. Mas vamos supor que você tenha tido um trauma e quase se afogou. Toda vez ficou muito forte, por quê? Porque foi uma questão de sobrevivência que o teu corpo gravou. Então, o que ele vai gravar na memória? Fique longe disso, senão você pode morrer, porque você quase chegou a morrer, né? Então, esse tipo de processo, a gente tem que, se a gente souber e tiver consciência disso, e a cada escolha que nós vamos fazendo, a gente tiver consciência, você domina isso. Você vai conseguir construir o seu presente maravilhosamente em relação ao futuro, porque é no futuro que as coisas vão se processar, tá certo? O que você está fazendo agora, as escolhas que você faz agora, no futuro vai ter um resultado. Se você escolhe trabalhar para você se conscientizar agora, isso no futuro vai te solucionar muita coisa. Se você escolhe se acomodar, eu não quero pensar nisso agora. Eu quero curtir só. Eu quero curtir sem mais preocupações. Eu vou escolher aquilo que eu acho melhor, eu vou escolher aquilo que é o melhor que eu quero fazer. Eu vou me levar pelo meu instinto, pelo meu desejo de satisfação. Vou beber bastante e não quero saber do futuro, certo? É uma escolha. E é uma escolha que vai te trazer uma experiência que, no final das contas, essa experiência, ela pode ser bem dolorosa, mas ela vai te levar a um resultado de, no futuro, você ou continuar fazendo isso, ou desistir disso, aprender a nunca mais lidar com isso. Então, tudo são experiências, tudo são escolhas. Porém, se a gente sabe que se a gente se esforçar um pouco mais,
né? Não deixar se levar tanto por aquilo que é, como os chineses, né? Os chineses, eles aconselham. Não escolha aquilo que é maravilhosamente gostoso e nem aquilo que é ruim, mas fique no meio, naquilo que é bom, mas que também tem um limite, e esse limite vai te trazer um progresso. Eu prefiro esse do meio. Então, não escolher coisas só ruins, né? Ficar se chicoteando lá para evoluir, que isso não vai te levar a nada. Vai só te causar sofrimento, muito sofrimento. Não escolher só o prazer, a excelência do prazer, porque isso vai te dar uma dependência tão grande que quando você não tiver aquilo, você fica desesperado. Mas escolher coisas que, além de satisfatórias, além de gostosas, elas estão num limite mediano e elas também me levam a evoluir, elas me levam ao futuro melhor. Então você tem que lembrar que todas as escolhas agora, elas estão construindo o seu futuro. O seu futuro chega agora. Agora é o futuro do que você fez no passado. Se você está animado para novas ideias, provavelmente você deixou de ser preguiçoso lá no passado. Você fez um esforço, porque não é fácil, como diz a Mel Robbins, né, que eu até adicionei ela aqui. Não é fácil você escolher levantar 4 horas da manhã todo dia, mas vai chegar uma hora que você vai acostumar a acordar nesse horário. Vai chegar uma hora que você vai mudar seus hábitos. E nesse horário, quando chegar 10 horas da manhã, você já fez tudo de mais difícil que você tinha que fazer. Exercício físico, meditação, tudo que causa um despertar da sua força interna. E aí você acostuma, mas você teve que fazer um esforço no passado. Hoje isso é fácil. Por exemplo, eu toco alguns instrumentos, mas no passado eu tive que lidar com frustrações de tocar errado e de não sair o que eu queria. Frustrações de ter que mudar o posicionamento dos dedos. Frustração, algumas opções de, em vez de ir à festa, ou em vez de ir brincar com as amigas, ou em vez de ir no cinema, eu ficar em casa estudando. Então, foram esforços que eu tive que fazer, foram escolhas. Não são fáceis para ninguém. As escolhas que te tiram da acomodação são horríveis num primeiro momento. Depois que você vai insistindo nelas, elas se tornam coisas maravilhosas. E o seu espírito, ele fica satisfeito. Porque você, como espírito, você sabe as acomodações e as não acomodações que você tem que seguir. Oi, inebriante, seja bem-vindo. Então, aqui ele está falando dessas 3 escolhas, esses três processadores operacionais que a gente tem, que são as nossas escolhas, que aqui ele dá o nome de karma, a nossa memória e o nosso desejo. Esses 3 processadores são os mais importantes que formam esse feixe do espírito. As escolhas, a memória e o desejo, certo? O segredo da lei do karma, né? Da lei de causa e efeito para a prosperidade é isso. É você estar atento a cada escolha, a partir do momento que você toma consciência de que isso é importante ser feito, observar as escolhas que você está fazendo, as escolhas de acomodação e as escolhas de sair da acomodação, as escolhas boas e as escolhas acomodativas. A cada momento, se você observar isso, você vai conseguir, tiver consciência do que você está fazendo, você consegue transformar. Porque disso vai depender o que você vai colher no futuro. Exatamente da consciência das escolhas que você está fazendo agora. Porque o futuro acontece agora, nas suas escolhas exatamente.
Então, olha, aqui ele fala que o simples fato de Deepak Chopra, né? Eu tô falando dele. O simples fato de você observar isso já é um passo gigante que você está dando, porque você está começando a observar conscientemente, isso te dá poder. Pode ser que agora você nem consiga tomar, por exemplo, sair da acomodação e acordar às 5 da manhã para fazer exercício. Pode ser que agora você não consiga isso. Mas você tenha consciência de que se você quiser isso, e se você fizer isso insistentemente, o seu futuro vai ser outro, né? Assim como qualquer outra opção, né? Com alimentação, com a parte espiritual, com vícios. Eu lembro, eu tinha 13 anos, eu fumava 2 maços por dia. E depois de 3 anos, né, fazendo isso, eu tinha um namorado, e aí ele sumiu. E aquilo me deu uma tristeza terrível. E eu, ao mesmo tempo, não queria ficar atrás de ninguém, né? Não queria... Foi. E o que eu fiz a partir desse momento que me deu, assim, um despertamento, né? Da frustração, né? Eu resolvi dar a volta por cima dos meus hábitos. E aí eu parei de fumar. Eu lembro que foi radical. Aí, por causa desse impulso que eu tive, dessa tristeza. Eu lembro que eu chegava no barzinho de manhã, eu estudava de manhã, o barzinho da escola era só fumaça, todos os meus amigos fumavam. Eu não quis mais saber, mas o que me deu força foi esse sofrimento aí, que eu queria me superar e conseguir. Aí, veja bem, já criei uma memória, porque os 3 feixes são o karma, que é a escolha, a memória e o desejo. Então, o que eu fiz? Mudei meu karma, mudei pela escolha de não mais fumar. O que eu fiz? Eu comecei a criar uma memória contrária, porque você adquire um vício por causa da memória de fazer aquilo constantemente, né? O hábito, que é uma ação boa, também você vai criar. Só que quando você está com vício, é bem difícil, é bem dolorido. Mas se você tiver a persistência, você consegue, porque você começa a criar uma outra memória, certo? É isso que você tem que fazer. Então, você tem as escolhas. Você começa a mudar a sua memória pela sua atitude, que foi o que eu fiz, parei. Não comprava mais cigarro, não fumava, aguentava aquele sofrimento terrível, né? Imagina, um adolescente, todo mundo no barzinho todo dia fumando. Só que eu comecei, pela força do sofrimento, da perda, comecei a criar um novo hábito, que era não fumar. E aí minha cabeça começou a ficar clara. Eu ganhei mais força, porque quando você faz isso, você se supera. E quando você se supera, muda. É só quem já passou por isso sabe, entende o que eu estou falando. Muda a sua força, a sua fé também em você. Dá um up. Você começa a ter mais confiança em você. Você começa a ter mais segurança em você. Porque eu entendi também que eu estava dependente do outro. Quando o outro foi embora, e agora? O que eu faço? E eu não gostei nada daquilo, de ficar dependente do outro. Foi por isso que eu me voltei e falei, peraí, o que mais que eu tô dependente aqui, que eu não quero mais? E aí foi uma beleza, porque eu comecei a não querer, eu detestei aquele sofrimento de dependência, assim como eu era dependente do cigarro. Então, a gente precisa estar consciente de que tem escolhas que a gente faz que criam uma certa... A gente está fazendo aquilo para suprir alguma coisa dentro da gente que a gente precisa superar. E em vez de a gente superar, a gente acha um mecanismo que ilusoriamente encobre aquela necessidade. Na verdade, a minha necessidade não era do cigarro nem do namorado, que ele era
já formado, era mais velho, que era uma beleza. Então, eu estava completamente indo atrás de dependências. Só que na época eu não percebia isso, eu senti isso, que é mais forte do que você perceber. E aí o que eu fiz? Comecei a tirar as dependências. E o cigarro era pior do que o namorado. E consegui, e ganhei um gás. Aí eu comecei a estudar piano. Eu ia mal na escola, comecei bem na escola, comecei a ter força de concentração. E até ali eu era, assim, a minha autoestima era muito baixa. Depois que aconteceu isso, que foi maravilhoso, aí eu dei uma guinada. Mas eu dei uma guinada por uma coisa externa, né? A ausência, né? Eu criei uma dependência supra e essa dependência foi embora, essa coisa que eu estava agarrada foi embora e eu tive que tive a vontade de me livrar de todas as dependências. E foi o que eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu mudei isso daqui, olha, eu mudei o karma, que eu mudei a minha escolha, eu criei uma memória agora contrária, e o meu desejo agora era outro. Não era mais a dependência, o meu desejo era a independência. Eu queria me livrar, nunca mais eu queria passar por aquilo. E consegui, né? Então, aqui ele fala que tem 3 formas, né? O karma, tanto pode ser bom quanto ruim, eles são escolhas. O significado de karma são escolhas. Escolhas, atitudes que você faz escolhendo aquilo que você deseja realizar na sua vida. Isso é karma. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, ele fala aqui que existem 3 coisas que você pode resolver o karma do passado. Por exemplo, agora você começou a tomar consciência das escolhas que você tem que fazer e vai mudar isso daí, você pôs na sua cabeça. Só que tem do passado. E no universo não existe, como o pessoal fala, ó, agora a gente vai apagar o nosso passado, vamos fazer uma meditação que vai limpar tudo. Não é assim, tá? Por experiência própria eu falo isso. E aqui ele falou, ele tem uma frase aqui que ele falou que eu achei ótima. Nada do que você deve para o universo fica sem pagar. Isso é fato. E tem muita coisa que a gente colhe agora que é de um passado, né? Assim, como eu falei antes, você pode estar construindo agora o seu futuro mais próximo, o futuro de amanhã, com as suas escolhas, que são escolhas mais simples. Ou não, né? Também, depende do que for. Mas se for uma escolha sutil, o que eu vou comer amanhã, certo? Vou comer uma coisa saudável. Não, vou comer uma coisa gordurosa. Isso é você que está escolhendo. Então, você está construindo aí para amanhã. Agora, a longuíssimo prazo, né? Você ficar, vou dar um exemplo assim. Eu vou me vingar de uma pessoa que ela me humilhou em público. E eu vou acabar com essa pessoa. Vou fazer essa escolha, assim. Isso é uma escolha, digamos assim, de caráter mais profundo. E isso vai levar um tempo, eu vou elaborar aquele planejamento de vingança, né? Isso estou falando no lado negativo. Aquele planejamento de vingança. E depois de uns 3 anos eu consigo aquilo que eu quero, né? Depois de planejar, é um negócio a longo prazo, certo? Acabo com a pessoa, desmoralizo ela. Isso daí, você pode passar essa vida inteira sem ninguém entender que foi você que fez aquilo. Mas você adquiriu um débito a longo prazo. O contrário também. Eu vou ajudar
uma pessoa, ela não vai saber, mas eu vou fazer de tudo para ela ter um emprego, para ela evoluir, sei lá. E eu planejo isso por anos e dá certo. E a pessoa nunca vai saber que fui eu. Você vai também receber isso no futuro. É você que escolhe o que você está fazendo agora. Seja a longuíssimo prazo, até para uma outra vida, ou para essa mesma vida. E isso é a mesma coisa, né? Quando você ajudou, ninguém ficou sabendo, absolutamente você não falou para ninguém, você fez isso. Mas o universo ficou gravado isso. Dentro do seu ser ficou gravado e magneticamente não sai. Então, aí a gente chega nessa situação de hoje, na atualidade, né? Só atrai, às vezes, gente dependente, só atrai gente com vício, só atrai gente que trai, né? Foi traído várias vezes, já está a ponto de enlouquecer. Mas se você parar e pensar nisso daqui, não, nada do que se deve ao universo fica sem pagar. É o seu magnetismo interno que está sendo trabalhado aí, né? Então, tanto de bom quanto de ruim que você recebe, agora, sem explicação, né? Sem explicação, você não sabe o que é isso, pode ter certeza que é num passado bem remoto, um passado bem antigo, que você não lembra, não está consciente na sua mente, mas é um passado que aconteceu. Não existe acaso, não é perseguição de Deus, não é uruca, é o seu magnetismo que precisa agora ser transmutado. Então ele fala, o Deepak Chopra fala, e eu vou complementar com a minha experiência algumas coisas que ele falou aqui. Então tem 3 coisas, né, que você pode fazer dessa situação. Você paga, você aceita, né, que é o que a maioria faz sem nem saber. Aceita, vai aceitando, né, e às vezes tem muito sofrimento na situação desses débitos. São débitos, você, não adianta você fugir. Eu conheço, assim, pessoas que casaram várias vezes. Cada vez vinha um parceiro pior do que aquele. Então, o mais, assim, digamos, não sei se essa palavra cabe, né? Mas o mais objetivo seria ter ficado com o primeiro. Você economizaria tempo, aceitaria a situação, pagaria, né? E ainda não teria tanto transtorno, né? Porque vai piorando, cada vez vai piorando mais, né? E que é o caso da revolta, né? Quando a gente se revolta de uma coisa que a gente não consegue se libertar e a gente fica ali revoltado, aí você vai piorando, né? Nessas situações que você não pode fazer nada, tem que aceitar. E aí ele dá uma outra saída para essas dívidas do passado. Segunda coisa que você pode fazer, mudar. Mudar e transformar isso. Como? Primeiro é pela aceitação. Não consigo mudar. Eu, por exemplo, eu tenho um parente que está dependente de mim, não tem ninguém que cuide dele. Eu não posso deixar ele na rua e ele é dependente de mim. Estou falando numa situação assim, bem séria, né? Você vai perguntar, o que estou aprendendo com essa experiência? Primeiro é a paciência. Muitas vezes essas pessoas são, muitas vezes não, elas são bênçãos, porque elas estão te preparando, te limpando do passado, te preparando num futuro que você vai precisar ter paciência, que você não vai saber de onde tirar, senão você morre ou você vai preso. E você não sabe, isso daí você só vai saber depois. Muitas vezes aconteceram coisas comigo que eu ficava... Primeira reação, que eu sou humana, revoltadíssima. Segunda reação, que eu já sabia da lei de causa e efeito, já sabia de tudo isso. Aceitação.
E sofria ali naquela situação. Aí, muito bem, passou anos e anos e anos, várias vezes aconteceu isso comigo. Resolvi, superei e estava feliz, né? Porque eu tinha me sustentado na situação, aceitado. E de repente, olha, depois de anos e anos e anos que eu já nem lembrava da situação, apareceu uma coisa que se eu não tivesse passado por aquilo ali, eu não tinha superado, que apareceu muito pior, só que aí eu superava brincando, com o pé nas costas e ainda tocando flauta. Por quê? Porque eu já tinha sido preparada. E isso aí eu entendi, agora entendi por que eu tinha que passar por aquilo. Então, são formas da gente ver as coisas. Eu sempre procurei, em tudo que eu fiz, não ficar prestando atenção na dificuldade da coisa, mas sempre achar um caminho para resolver aquela coisa. Sempre, é, sempre foi assim, sempre pensei dessa forma. E aí foi assim que eu achei Kardec, né? E a gente tem que estudar literalmente, ó, estudar esse material, quando você encontrar um material de superação, estudar, levar, praticar, né? Eu encontrei em Kardec a maioria, a maior base da minha vida, encontrei ali. Deepak Chopra foi a segundo maior encontro que eu tive assim de informação, foi Deepak Chopra. E o terceiro foi o Lourenço Prado, com Alegria e Triunfo. São esses três pilares que eu levo a minha vida, assim. E, claro, eu vejo muito mais coisas, estudo. Estou sempre pegando esses best-sellers. Geralmente procuro best-seller, né? De ideias novas e de superação. Então, mas esses três são a minha base. E olha, não tenho do que me queixar. Me deram, assim, uma estrutura para eu aguentar qualquer furacão que vier, para falar bem a verdade. Então, a segunda aqui que ele fala, então, a primeira é você pagar os débitos, né? Embora inconsciente, você aceita, tudo bem. A segunda coisa é você transmutar, ou seja, você olhar a coisa e pensar o que eu posso aproveitar disso daqui, né? Esse é um pensamento, inclusive, econômico, de economia mesmo, de dinheiro. Quando você tá numa situação que você tem que economizar dinheiro, você não vai pensar o que eu posso tornar mais objetivo para eu guardar dinheiro, né? Então, aqui é a mesma coisa com essas situações de karma. O que eu posso tirar de positivo daqui? E o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Porque está dentro de você. Não adianta culpar o outro. Ah, porque os parentes não quiseram cuidar dele, sobrou para mim. Não é assim. Não é, porque tem situações em que você vê que a coisa vai sobrar para você e de repente aparece alguém e pega a coisa. Então, quando não aparece essa pessoa é porque é para você mesmo, certo? E aí, o que acontece? Eu estou, né? Aí você pergunta, que é a segunda coisa, transmutar. O que eu posso aprender com isso? Por que isso está acontecendo? O que tem dentro de mim que atraiu isso? E o terceiro, que é esse que eu vou complementar com a minha experiência. Terceira coisa que você pode fazer é você usar essa situação da qual você não consegue sair, que você já está ali aprendendo, é você transformar ela num propósito de vida. Esse meu parente está com dificuldade, eu tenho que cuidar dele, não sobrou para mim, não tem mais nada, mas eu vou ver outras pessoas que estão pior do que eu nessa situação, e o que eu posso passar de exemplo para elas, o que eu posso auxiliar. Você transforma isso numa missão. É a terceira coisa que você pode fazer, mas eu falo ainda de uma quarta coisa. Não existe os três elementos que ele fala aqui, os três processadores: karma, que são as escolhas,
a memória dessas escolhas e o desejo, ou não, né? Ou o trauma de você repetir ou não repetir essas coisas. Então, você tá naquela situação ruim, você tem aquela memória dentro de você, provavelmente, se você tá ali cuidando de uma pessoa dependente, algum dia você abandonou alguém assim. Algum dia. Isso eu tô falando assim, em geral, pode ser que não seja isso. Pode ser até que você tenha escolhido até como missão. Não é sempre que é um karma. Às vezes você escolhe como missão antes de vir para cá. Eu quero ter a missão de ajudar esse meu parente. Ele pode ter sido uma pessoa muito importante na sua vida, em outras vidas ele pode ter ajudado muito e ele tinha que passar por isso, você se ofereceu. Pode ser missão. Mas se geralmente você sabe que não é missão quando você se sente mal, quando você se sente pesaroso, quando você se sente meio revoltado, aí é necessidade sua de corrigir. Então, você está naquela situação aqui, como que você pode superar isso mais rápido ou até evitar? Antes disso acontecer com você, se você intuitivamente procurasse locais onde existem pessoas abandonadas e fosse lá fazer um trabalho semanal, talvez esse magnetismo seu já fosse limpo quando você voluntariamente decide ajudar alguma situação. Então, isso eu aprendi no kardecismo. Quando eu comecei a estudar Kardec, que eu tinha muita necessidade mental, minha cabeça era uma confusão total. Então eu encontrei, nossa, eu falei, já vi isso daqui, eu sei o que é isso aqui. E comecei a beber, né? Porque eu estava com sede mesmo de sabedoria. E aí eu entrei numa instituição que eles davam aula, né, sobre Kardec. E eles falaram uma coisa que ficou na minha cabeça. Se você todo mundo precisa praticar o auxílio ao próximo. No começo é difícil, você tem que forçar. E realmente eu não tinha a menor vontade de sair ajudando. Pelo contrário, quando vinha alguém pedir dinheiro lá na porta de casa, eu queria fuzilar a pessoa. Então, quando falaram isso, eu falei, opa, se eu fizer isso eu vou sair dessa confusão mental. Aí eu comecei a forçar, porque eu não tinha vontade de fazer. Ninguém tem vontade de sair da sua casa, a não ser assim, quando a pessoa já nasce com aquela vocação. Mas a maioria não tem vontade de fazer isso, não. A gente aprende com Kardec que é necessário forçar. E na Igreja Católica, né, que eu cresci no catolicismo, a minha mãe fazia muito isso. Porque ela também já passou por uma dificuldade e ela aprendeu que ela tinha que fazer isso. Então, no catolicismo, eles falam muito isso. Uma das religiões que mais prega a caridade é o cristianismo, é o catolicismo, no caso, né? Das igrejas. Então, eu aprendi desde pequena a ver minha mãe fazendo isso. Mas eu por minha vontade, não queria fazer o que ela fazia. E aí eu comecei a forçar e eu entendi. Então, aqui o Deepak dá 3 opções. Ou você paga inconscientemente, que é o que a maioria faz, ou a segunda coisa é você transmuta essa experiência e vê o que dá para tirar de coisa boa dela. A terceira é você transforma aquilo num propósito de vida, certo? Depois que você já está. Ou para prevenção, decida a forçar, tô falando forçar, tem gente que vai achar ótimo, mas a maioria não, que é o meu caso. Eu não achava ótimo, não. Quando eu ouvi que tinha que forçar, que eu fui fazer, porque eu queria me livrar do negócio da minha cabeça, uma perturbação terrível. Então, é a dor. A dor faz a gente fazer isso, né? Lembra que eu falei que para parar de fumar, eu entendi que eu era dependente de todo mundo e de cigarro? Quando aquela maior dependência minha sumiu da minha vida sem eu querer, aí que eu vi que eu tinha que mudar. Então, antes de acontecer, né, porque nós temos esse magnetismo do passado negativo, que a gente já fez muita bandalheira no passado.
Por isso que a gente não deve julgar, porque a gente já fez coisas terríveis, a gente traz essa carga. Então, transmuta essa carga voluntariamente, escolhendo um lugar para você ir toda semana fazer alguma coisa ali. Você vai ver que a tua vida se transforma, fica tudo mais fácil, você fica feliz, você aceita as coisas. Na primeira vez que eu comecei a fazer isso, eu estava achando péssimo. Na segunda vez, eu vi que a minha cabeça clareou. Eu já fui meio desconfiada, não querendo muito, mas vi que a coisa funcionava. Aí depois eu acostumei, até hoje eu não vivo, veja bem, eu não sou santa, não sou. Se pisar no meu calo e doer muito, primeiro eu vou te xingar. Depois eu vou falar, "Ai, desculpa, entendi." Então, eu não tenho muita paciência também, de tanto que eu já engoli sapo, tem umas coisas que eu já não engulo mais, não entra, né? Então, não sou santa, mas eu não passo a semana sem fazer alguma coisa, sem que ninguém saiba, ajudando alguém. Eu não fico sem isso, porque é isso que me sustentou e eu já passei por coisas bárbaras, terríveis, de ficar sem nada, só com emprego, morando num quarto, depois de ser casada, divorciada e construir uma casa. Com esses ensinamentos que eu estou falando para vocês aqui do Deepak Chopra, primeiro com Kardec, que eu tinha a base já. Depois eu peguei mais esse livro e mais o Alegria e Triunfo para mudar meu inconsciente, porque nosso inconsciente está cheio dessa memória aqui. Então, a gente tem que mudar as nossas memórias. Como que a gente muda a memória? Mudando as atitudes. Por isso que eu falei, essa quarta saída é você voluntariamente, não esperar que a coisa desande na sua vida, comece a ajudar. Hoje mesmo eu postei uma coisa aqui e eu falo para as pessoas, gente, tá certo que não dá para sair visitar a casa agora de auxílio às pessoas por causa da pandemia, mas dá para você todo dia orar para a saúde das pessoas. Dá para você, na lei de doação, né? Já é essa prática na lei de doação. Exatamente, colocar em prática a lei de doação. Né? Que ele não falou aqui, essa é a quarta coisa, é colocar a lei de doação em prática. Forçar a fazer isso, porque a gente não vai, a gente não tem o hábito. Então, toda semana fazer isso objetivamente, você vai ver que muda um monte de coisa na sua vida, as portas se abrem, porque os seus centros de energia, eles se abrem para quê? Para coisa boa. Então, como é que você vai atrair dinheiro? Como é que você vai atrair prosperidade se a sua cabeça está assim, ó? Inclusive apegada demais em coisas materiais. Isso daí é a derrota, gente. Ser apegado na matéria só traz miséria. Isso eu falo para mim mesma, porque às vezes tem umas coisas pequenas que não servem para nada. Já dei, esse ano já dei um monte de coisa, mas ainda falta. Um monte de livro que fica aí, eu não uso, sabe? Tô limpando, mas ainda não tô perfeita, não. Eu tô falando, mas eu falo para mim também, certo? Então, isso tudo essas três coisas que eu falei, olha, não perca três coisas aqui que eu anotei. Primeiro, que os processadores operacionais são as escolhas, o seu espírito é isso. O seu espírito são as escolhas que você faz, é a memória que você cria e o desejo, certo? Então, presta atenção nisso, no que você está criando agora que vai ficar na sua memória, que vai te dá o desejo de ficar fazendo aquilo, ficar naquilo. Ou na preguiça, ou na atividade. Veja o que você está escolhendo. Segunda coisa que tem que guardar, essas 4 formas de você transmutar o passado. Que esse aí não tem jeito, tá dentro de você, esse magnetismo, ele vai atrair, sim. Não é dessa vida, é de outra. Quando você não encontra explicação nessa vida, é de outra. Então tem que limpar isso daí. Tem essas 4 formas. E, finalmente,
quando você faz essa transmutação, você está convertendo a dificuldade num benefício, auxiliar naquilo que isso vai auxiliar nessa força que você precisa para passar por essas dificuldades, certo? Outra forma, ainda tem mais uma forma que ele fala que você pode fazer, olha, além de ir a praticar a lei de doação, tem mais essa forma, transcender, ou seja, você entra e sai, cada vez que você entra, é como se você entrasse no rio, lavasse a sua roupa, saísse dele mais limpo. Pega uma roupa suja, põe no rio e tira. Cada vez que você põe lá e tira, ela sai mais branca. Como que você vai fazer isso? Meditação. Mas eu digo a vocês, a meditação, para algumas pessoas, só a meditação, ela não vai funcionar, ela vai funcionar a longo prazo e vai demorar, dependendo do que você está passando, é necessário, ou do que você tem dentro de você, que você só atrai coisa ruim, tem que ser uma coisa mais forte, que é você ir ajudar o outro uma vez por semana sem ninguém saber e fazer isso como um trabalho semanal. Isso daí vai vai te apressar, mas apressar essa limpeza que você nem imagina. E junto com a meditação. Se for uma coisa leve, se você não sentir tanta necessidade assim, se você tá assim, você naturalmente tem vontade de ajudar, você já está evoluído. Geralmente, quem não tem essa necessidade é quem gosta de ajudar e não precisou forçar. Então, esse aí é mais leve, né? Mas a maioria de nós aqui é um chumbo pesado que a gente carrega. Então, ó, entrando e saindo do eu profundo seria a quinta que eu coloco. A quinta solução para você resolver esse karma do passado aí é através da meditação, que aqui eu sempre coloco frases do Deepak Chopra em sânscrito para você fazer 20 minutos todo dia. E tem a primeira que ele coloca, é você ficar 30 minutos sozinho com você, sem silêncio total. Se vier o pensamento, você deixa o pensamento passar. Todo dia 30 minutos em silêncio com você, não precisa falar nada. É uma meditação excelente. No começo vai vir um turbilhão de pensamento, porque o inconsciente não entende. Ele acha que você está querendo, sei lá, fazer o quê. Ele começa a reagir contra esse silêncio. Sua própria mente vai reagir. Aí depois de uma semana ela começa a acalmar. Tem que fazer todo dia. Escolhas, memória. E memória, a memória você vai criar de meditação com atividade, não tem outro jeito, tá? A memória funciona com a atitude. Então, eu acho que essas últimas duas opções são as melhores, né? Você, se for muito pesado o que você está passando, uma vez por semana auxiliar alguém. Então, como eu estava falando, dá para auxiliar até através da internet. Tem ONGs, procure ONGs, ONGs fidedignas, né? ONGs que realmente existem. Veja lá se você só clicando, você assinando lá no YouTube, porque quanto mais gente assina, eles ganham dinheiro. Então é uma forma de você ajudar nessa pandemia. Na internet tem formas de você auxiliar alguém na pandemia, certo? Que você não pode ir nos lugares. Então procure essas casas de auxílio a pessoas. Se inscreva, não precisa colocar lá para ficar recebendo notificação, não faça isso porque você vai ficar doido, né? Mas se inscreva, você está ajudando ali, como é que fala? Divulgue, mas veja, tenha cuidado de ver se realmente é um lugar bom, né? E por enquanto, e quando essa pandemia acabar, dá para ir presencialmente no lugar que você escolher, né? Que você goste. E tem, olha, não falta o que a gente fazer uma vez por semana para ajudar as pessoas. Mas preste bem atenção.
Tem que ser só você que saiba o que você vai fazer. E, é claro, se tiver que avisar um familiar, né? Você avisa, ó, eu vou fazer isso. Mas não espalhe para as pessoas, senão se perde a energia dessa atitude, certo? Então, então são essas 5 opções. Tem bastante, né? E agora eu vou finalizar, que eu já falei bastante, como é que se aplica essa lei de causa e efeito, que é a terceira, hein? Tem a aplicação da primeira lei, que é essa de você ficar 30 minutos todo dia em contato com você, em silêncio absoluto, deixa o pensamento passar, depois de uma semana somente fica quieta, não pare de fazer. Segunda lei, que é a lei de doação, é você todo dia mandar um pensamento bom para todo mundo que você encontra. Pensamento, não precisa, se quiser falar, também fale coisas boas. Todo dia dá um presente para alguém, mental. É a prática da lei de doação e não julgar. O não julgamento, você economiza energia quando você não julga. Lembra que eu falei que a gente vem do passado tenebroso? Então a gente não tem nem condição de julgar um assassino. Ele não tem. Essa que é a verdade. Por isso que Jesus Cristo falou: não julgueis para não ser julgado. Então economize energia para você. Olhou o outro fazendo uma coisa errada, silencia se for alguma coisa perigosa para os outros. Aí não, né? Aí você tem que fazer alguma coisa. Mas se você não pode fazer nada, não precisa. E silencia primeiramente na sua cabeça. Isso que é importante. E agora a terceira lei, né? Que é a lei do karma. Vamos ver o que tem que fazer. Primeiro, observar as escolhas. Quanto mais consciência das suas escolhas você tiver, melhor para você. Você vai conseguir mudar o seu futuro. Segunda coisa, toda vez que... Então, na primeira, que você vai escolher a todo momento que você vai fazer, você vai prestar atenção, você vai ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos é estar consciente no futuro, né? É estar consciente do presente. É aqui que as coisas acontecem. O futuro é só um reflexo, certo? É aqui que a gente tem que ficar, no presente. Esse presente nosso agora é resultado de todo o passado, certo? Tudo que a gente fez no passado é agora que está acontecendo. Então, mudar agora, certo? Toda vez que você for fazer uma escolha, você tem que perguntar: quais são as consequências dessa escolha que eu vou fazer? Vai trazer felicidade para mim? E as pessoas que vão ser afetadas por essa minha decisão? Você tem que olhar tudo, você e as pessoas que vão ser afetadas. Terceiro, que é uma coisa que eu não falei aqui, mas que ele deixa muito claro. Existe 2 formas de você perceber quando a coisa está certa e quando não está. É uma sensação de bem-estar quando está certo, que você escolheu, e é uma sensação de mal-estar quando está errado, que você escolheu. Você tem que perguntar, não é para o cérebro, é para o coração. Ele fala aqui, esse livro eu acho que de uns 30 anos atrás, mas foi descoberto, não sei há quantos anos. O Greg Braden fala, é um cientista físico quântico. Ele fala o seguinte: o coração, ele é 5.000 vezes mais magnético, com força magnética do que o cérebro. 5.000 vezes mais forte do que o cérebro. Isso foi verificado em laboratório. Eles têm máquinas que identificam o magnetismo, tanto do cérebro quanto do coração. Segunda coisa, que o coração é 1.000 vezes mais forte eletricamente do que o cérebro. Então, pergunte para o seu coração. Isso é Greg Braden que fala, né? Mas aqui o Deepak Chopra fala do coração, que o coração ele é bem objetivo. Ele analisa muito mais questões do que o cérebro. E o Greg Braden fala da força magnética do coração.
Então, toda vez que você for fazer uma escolha, pergunta para o seu coração quais são as consequências disso. Para mim e para as pessoas que dependem, também vão ser afetadas por essa escolha. Terceiro, pedir orientação para o coração e seguir a mensagem enviada, de conforto ou desconforto. Fez a pergunta, se sentiu mal? Não faça. Fez a pergunta, se eu escolher isso, o que vai acontecer? E se sentiu bem, olhando todas as possibilidades, todas as pessoas afetadas, inclusive, a primeira é você e as pessoas afetadas. Se sentiu bem, faça. Se sentiu mal, não faça, porque tem alguma coisa aí que você não está percebendo, mas o coração tá, certo? E se a escolha for desconforto, né, parar para ver as consequências daquele ato com a sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas, espontâneas, tanto para você quanto para os que estão à sua volta. Então, gente, muitas vezes a nossa felicidade depende desses fatores. A gente está aqui, eu gosto de Pak Chökran porque ele resume muito tudo aquilo que eu aprendi em Kardec. Ele resume e diz com uma clareza indiana espiritualizada que é fantástica. Sempre que vocês puderem procurar os livros de Pak Chopra, tem um melhor do que o outro, um mais maravilhoso que o outro. Aqui no meu perfil eu tenho ele adicionado, ele dá inclusive o telefone dele lá de Miami, né, que ele mora em Miami, ele é um médico indiano, ele dá aula em 3 ou 4 universidades e ele é bárbaro. Eu acho ele fantástico, fantástico, fantástico. E colocando na prática essas leis, mais a base de Kardec e o Alegria e Triunfo do Lourenço Prado, eu construí uma casa sozinha. Eu só tinha emprego, não dava para construir, nem dava para fazer financiamento, porque eu não era nada registrada, era registrada, mas não tinha a estabilidade que eles pedem. E nem o salário que eles pedem para fazer financiamento. Então, só que eu pus na cabeça que só um instante que eu vou pôr aqui para carregar a bateria. Então, para terminar, construir a casa sem auxílio de financiamento. Em 6 anos essa casa ficou pronta e terminada com acabamento. Uma mulher fazer isso aqui nesse país é complicado? Porque você tem que ligar, além de tudo, você tem que lidar com pessoas que querem te explorar. Quando a mulher está só ela tratando disso. E eu não tinha experiência na época, mas eu fiz. Eu consegui, por quê? Porque eu fui mudando a minha mente, eu fui atraindo, toda vez que vinha pensamento negativo, eu usava esses ensinamentos. Então, dá certo e dá certo, façam. O importante é nós termos parâmetros, o importante é nós termos um caminho e antes de mais nada, você tem que ter força mental para fazer qualquer coisa. Então, fiquem com Deus. Cara, o pessoal tá se divertindo aí no sábado. Fiquem com Deus. Até a próxima live. E espero que vocês tenham aproveitado os ensinamentos aqui do Deepak Chopra
e algumas experiências minhas. Até o próximo, então.